problemas auditivos praticamente desde que me conheço, desde muito garoto, que sempre tive problemas auditivos. Ao princípio nem se perceberia bem, mas à medida que vou crescendo, isso nota-se, é uma situação notória. Mais tarde, quando estou na escola, tenho uma dificuldade muito grande em ouvir o que se passa, em ouvir a conversa com os professores, as explicações que eles dão, e que era coisa que me interessava bastante, porque quanto mais matéria aprendesse na escola, menos trabalho tinha quando chegasse a casa, né? Tinha mais tempo para a paródia, mas tinha uma grande dificuldade. Grande parte da conversa que se passava nas aulas, eu não atingia tudo, havia ali e dava asa a muita confusão. Dava asa a gasofa. Muitas vezes eu perguntava, enfim, a ver se o professor repetia alguma coisa que eu não tinha ouvido, e ele repetia, e eu não percebia, e dizia um disparate qualquer, que a malta toda a rir, fazia troça de mim na aula. Depois cá fora no recreio eu ajustava as contas, mas no ambiente da aula muitas vezes tinha, e quando se é criança, este tipo de handicap a miudagem leva isto para a paródia, não leva isto para o gozo, e não fica, mas é coitadinho dele, não ouve e tal. De maneira que foi sempre uma situação com que eu me habituei a viver durante muitos anos, mas não deixei de fazer a minha vida e fazer a minha carreira, naturalmente com mais dificuldade do que os meus colegas, mas esta coisa dos aparelhos auditivos, que eu já ouvia falar, mas que naquele tempo eram coisas perfeitamente pré-históricas. Eu lembro-me de ter ensaiado um capitão da equipa de ténis, Taça Davis, que era um grande amigo, mais velho, e que percebia perfeitamente que eu jogava melhor quando ouvia bem. Portanto, há determinados cortes de ténis, os cortes não são todos iguais, e quando havia algum ambiente com paredes, o som da bola era muito mais claro, e eu jogava melhor. Eu próprio não tinha a noção disso, mas as pessoas que estavam a ver notavam ali uma melhoria muito grande. Portanto, daí o meu coach, na altura, a ter sugerido, e apareceu com um aparelho que era uma caixa assim deste tamanho, tinha que meter no bolso, uma coisa enfiada no ouvido e um fio por trás da camisa. Aquilo não dava mesmo jeito nenhum. De facto ouvia melhor, mas era completamente inestético, e só muito mais tarde, eu lembro-me que há cerca de 20 anos, não é? Eu estou a chegar aos 70, portanto no início dos meus 50 anos é que tive finalmente acesso a estes aparelhos auditivos, e ainda não eram esta última gama que agora já estão no mercado, não eram ainda digitais, mas já era uma enorme ajuda. O meu ténis melhorou, os meus relacionamentos com as pessoas melhoraram drasticamente, e daí para cá a minha vida tem sido bem melhor. Aprendi porventura muito mais coisas que não sabia e que se passavam ao meu redor e que eram mais ou menos indiferentes. Passei a ter contacto com elas, passei a ter muito mais interesse com determinados programas em televisão, em que muitas vezes, até para não incomodar as pessoas que estavam a assistir ao mesmo programa de televisão em casa com a família, para eu ouvir era preciso pôr o som a uma altura que incomodava toda a gente, de maneira que acabava por ir fazer outra coisa qualquer, porque também estar a assistir a um programa de televisão sem ouvir minimamente o que se passava, só mesmo os filmes com legendas, porque os talk shows propriamente não era matéria para mim. E com isso perdi muita coisa na vida por esta deficiência. E desde que passei a ter acesso a estes aparelhos auditivos mais modernos, a minha vida mudou, tudo melhorou, e sinto-me, tornei-me uma pessoa muito mais útil e muito mais socializável e de relacionamentos do que anteriormente. Apesar de não ser uma pessoa antipática, sempre me achei uma pessoa simpática, cheia de amigos e de pessoas que gostavam de mim, mas de facto, quando passei a ouvir melhor, sem dúvida que o nível dos meus relacionamentos subiu em flecha, e hoje em dia é impensável. E cada vez que olho
que a pilha vai abaixo. Isto funciona com umas pilhadinhas, não é? Quando a pilha se gasta, eu tenho que ter uma mesmo à mão, porque senão há ali de facto um grande sarilho, e muito mais sarilho hoje em dia, que me habituei a ouvir bem, do que antigamente, quando não havia, mas aquilo era já um estado de espírito natural. Hoje em dia, qualquer falha que haja no aparelho, o simples acabar da pilha e não ter uma imediatamente à mão para substituir, entra ali num certo descontrole e quase que entra em depressão se não conseguir rapidamente substituir a pilha e voltar ao nível de audição que estava a sentir uns momentos antes. Portanto, é algo que, se eu tiver que recomendar, que às pessoas que ouvem mal e que porventura têm alguma relutância, porque encontrei muita gente que tem uma certa relutância em usar aparelho, acho que esteticamente, e hoje em dia há uns aparelhos mínimos que nem se vê nada, mas aqui há uns anos atrás, aqui há 20 anos, os aparelhos tinham alguma dimensão e era notório que qualquer pessoa que olhasse para mim, sobretudo de perfil, sabia que aquilo existia, mas era para o lado que eu dormia melhor, porque o que eu queria era ouvir bem, e eu pelo menos nunca tive problemas desses. Mas sinto que há pessoas que têm alguma relutância, mas no dia em que experimentarem não vão querer outra coisa. Uma com estas do acabar a pilha e não ter nenhuma à mão. E estar no meio, estar no princípio de um almoço de negócios. Eu poderia até dizer aqui até com quem era o almoço. Estava convidado da administração da TAP. E o almoço foi lá no gabinete do presidente. E o almoço começou e estávamos até ainda na fase ainda dos aperitivos. E de repente a pilha fez o sinal de que estava na iminência de acabar. Leva a mão ao bolso, vai, onde tenho sempre uma pilha subsolente, mas naquele dia não tinha a pilha. Pedi desculpa às pessoas, era o presidente e o vice-presidente da TAP, para ir ao carro, porque normalmente aí há de certeza. Fui lá abaixo, aquilo era um 12º andar, ir lá abaixo e voltar. Ainda era um bocadinho, fui lá abaixo ao carro e não tinha. O estoque tinha acabado e eu não o tinha reposto, enfim. O tipo de coisas que não podem acontecer mas que acontecem mesmo assim ao fim de uns anos. E tive que voltar para o almoço, avisar as pessoas, porque a pilha ainda durava um bocadinho, que ela avisa que vai acabar, mas ainda tinha mais um bocadinho. O suficiente para eu ter o diálogo de explicar que a pilha e tal, o problema da pilha, e de forma que e eles ainda tive tempo de os ouvir a dizer, mas João, não há problema nenhum, deram-me à vontade. Qualquer das formas era você que vinha cá expor aí uma ideia qualquer. Portanto, fala à vontade, porque nós é que temos que ouvir o que você vai dizer e, portanto, não há problema nenhum. Era que foi uma galhofa. Eu expliquei e contei a história toda que me levava lá. E lá, assim, houve algum diálogo, apesar de tudo, que eu procurei decifrar pelo mexer da boca, mas foi, enfim, uma situação caricata e que a gente se encontra ainda hoje, anos depois, e sempre que nos encontramos é um motivo de diversão lembrar-nos deste episódio e que deu negócio, não é? Aquilo ia lá vender uma ideia e acabou por qualquer coisa, já não me lembro exatamente o que era, mas resultou em... Mas pronto, é uma situação embaraçosa, naturalmente, que a gente procura levar com alguma boa disposição e algum humor, mas que é um enorme contratempo, mas que acontecem, são coisas que acontecem. Portanto, eu ouço... tenho problemas nos dois ouvidos, problemas auditivos nos dois ouvidos, mas muito mais intenso do lado esquerdo, que esse praticamente não houve nada, mesmo com o aparelho. A melhoria é quase inexistente. Daí que é como se o ouvido esquerdo tivesse morto e, portanto, uso o aparelho auditivo, mas só do lado direito, porque o esquerdo da deficiência é de tal ordem que não há aparelho que resista, pelo menos até hoje. E então descobri agora, na última visita na UIDEX, que
um sistema, que é um pequeno aparelho, que capta o ruído e, portanto, o som que entra aqui pelo lado esquerdo, e que não é o ouvido esquerdo que coisa, mas transmite-o ao outro aparelho que eu tenho no lado direito. E isto é de facto excepcional. Não esperava que houvesse uma coisa dessas ainda no meu tempo de vida. E isso tive uma sensação muitíssimo boa. Só não tenho uma grande experiência porque isto foi há muito poucos dias e há um ajuste que está a ser feito e portanto, usei ainda durante muito pouco tempo, mas o suficiente para ter uma grande expectativa e é de facto uma grande ajuda que vem aí. Porque um dos meus problemas, enfim, imagino um jantar de cerimónia, em que fico com uma senhora do meu lado direito e uma senhora do meu lado esquerdo, numa mesa redonda com uma dúzia de pessoas, não é? Então, 6 casais, digamos assim, é assim que dá, homem-senhora, 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 e então a senhora do lado esquerdo está condenada a eu não poder conversar com ela, porque eu não vou ouvir o que ela diz. E é uma das primeiras, por uma questão de delicadeza, no início do jantar, quando nos sentamos à mesa, tenho o cuidado de a prevenir que porventura vai querer falar comigo, mas é melhor chamar-me a atenção primeiro, porque com este ouvido eu não vou ouvir, tenho que chamar a atenção para eu me pôr a jeito e tentar ouvir com o ouvido direito. Portanto, este novo sistema vai possibilitar que este problema exista e que tenha um convite e as senhoras que ficam à minha esquerda tenham o mesmo nível de conversa comigo do que as que ficam à direita normalmente. Não haja lugar a reclamações.